Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Machado e hoje irei falar com vocês sobre modulação de canal. A priori, vamos falar por que a modulação é importante. Para isso, teremos um exemplo motivador, onde aqui temos a nossa locutora de rádio, que irá dizer algo na faixa audível que é de 20 Hz a 20 kHz, e esse sinal, essa mensagem que ela está transmitindo será passada para uma antena de modo que seja jogado no ar, né, de forma simples falando, e esse sinal será recebido por um ouvinte aqui no seu carro. Para ele receber sinal, ele tem uma antena aqui no teto do seu carro. Vamos calcular o tamanho desta antena. O comprimento de onda de um sinal a 10 kHz, que é o meio da frequência audível, teria um comprimento de onda de 30 km. E um tipo de antena comum é a antena de 1/4 de onda, onde a antena tem 1/4 do comprimento de onda. Fazendo esses cálculos, chegamos à conclusão que nossa antena teria que ter 7,5 km de altura. Pessoal, a gente precisaria de um carro um pouquinho maior, né? Para termos uma comparação, o Monte Everest tem uma altura de 8,8 quilômetros, segundo o nosso site aqui, Wikipedia. Então, a gente olha, é um pouco inviável construir uma antena deste tamanho, não é mesmo? Porém, você pode pensar, mas eu nem uso rádio mesmo. Mas, por exemplo, temos o nosso aplicativo tão famoso, o WhatsApp, onde podemos enviar mensagens de voz, de modo que outra pessoa do outro lado irá receber e conseguirá ouvir de forma alta e clara o que nós mandamos. Continuando a nossa situação motivadora da rádio, aqui no rádio nós temos alguns valores aqui de frequência, onde cada um é uma rádio. Então cada rádio ocupa uma faixa de frequência. O que seria muito difícil se nós não tivéssemos uma modulação. Porque imagine nós condicionarmos que cada pessoa teria que falar numa faixa de frequência para cada uma ocupar uma rádio. Isso é um assunto muito sério quando a gente fala de ocupação do espectro, uma vez que no Brasil nós temos essa configuração. É um pouco confuso, não é mesmo? Porém, a gente vê que com as técnicas necessárias a gente consegue ocupar com vários serviços e disponibilizar vários serviços para a população. E aqui, por exemplo, vemos a rádio FM, alguns canais, e a gente vê aqui vários outros. E aqui, por exemplo, a rádio FM na VHF. Então, temos essas duas limitações, questão física, que é o tamanho da antena, e a questão que cada espectro deve ocupar somente, cada sinal de mensagem que enviamos só pode ocupar um pedaço do espectro e um pedaço muito específico. Então, agora que a gente já viu o importante da modulação, vamos falar para algumas técnicas de modulação analógica. A modulação AM é a modulação de amplitude, onde temos um sinal de mensagem e uma portadora. Essa portadora, por exemplo, vai ter uma frequência maior, visto que nós temos o problema lá do tamanho da antena. E essa frequência aqui é 100 kHz, e nosso sinal de mensagem é um sinal a 1 kHz, por exemplo. Esse sinal, essa portadora, ela será modulada de acordo com a amplitude desse sinal. Por isso, modulação em amplitude. Aqui podemos ver que o sinal de mensagem ele não é enviado. Ele só é colocado aqui para termos a ideia da envoltória do sinal. Aqui nós temos o sinal, a portadora modulada em amplitude variando de acordo com a amplitude do nosso sinal de mensagem. E aqui embaixo nós também temos outro tipo. A diferença do primeiro tipo para o segundo é que o primeiro nós transmitimos também a portadora e o segundo nós suprimimos a portadora. Algumas vantagens desse método é que a modulação e a demodulação é muito simples. Além disso, os circuitos utilizados para implementar as técnicas é muito barato. Porém, esse sinal, quando de amplitude, ele é muito sensível ao ruído
ruído, porque qualquer variação da amplitude deste sinal da portadora, nós perdemos a informação original da mensagem. E além disso, ele faz uso ineficiente da largura de banda. Como dissemos, é um problema ocupar de forma bem estabelecida o espectro. Você vimos que ele é bem poluído. Então nós temos que fazer um uso ineficiente. Pense que a gente teria sempre a metade do serviço que a gente poderia ter. Uma vez falando da modulação AM, vamos para a modulação FM, a modulação em frequência. Aqui nós temos um sinal de mensagem. Aqui nós temos nossa portadora e nós variamos a frequência dessa portadora de acordo com a amplitude do sinal. Aqui a gente tem, para um sinal com a maior amplitude, nós temos aqui mais denso, ou seja, a frequência aumenta. Enquanto para um sinal de menor amplitude, a frequência a gente reduz a frequência. Esse sinal tem algumas vantagens em relação principalmente ao AM. Ele é mais tolerante ao ruído e ele é útil para casos em que a amplitude varia. Por exemplo, o carro, quando ele está andando na rua, o sinal que ele recebe às vezes vai ter mais interferência ou menos interferência. Isso devido à quantidade de prédios, árvores na rua. Então, essa variação não prejudicaria esse sinal. Uma das desvantagens, mas que hoje já é muito trabalhada, é a demodulação mais complexa. Aqui eu trouxe um sinal que variando no tempo, para vocês verem como funciona em tempo real. Aqui é a mensagem, aqui nossa portadora, e aqui a gente vê a amplitude da portadora variando de acordo com a mensagem. Podemos ver que a mensagem não tem amplitude constante, o que parece muito um sinal de voz. Então, por exemplo, a amplitude varia, essa é a amplitude, e aqui a gente temos a amplitude da portadora variando. E aqui a gente tem a frequência, a gente vê que a gente tem regiões de maior número de picos e regiões onde nós temos menor número de picos, o que demonstra a variação da frequência. Uma vez estudada essa técnica de modulação analógica, vamos ver um pouco mais sobre a modulação digital. Começaremos por amplitude shift, que a gente dá um shift na amplitude de acordo com o sinal de mensagem. Por exemplo, aqui nós temos 1 e 0 na mensagem e a gente transmite a portadora quando tem 1 e não transmite nada quando tem 0. Comparado ao AM, uma das vantagens é que, mesmo que esse sinal seja sensível a ruído, a gente precisaria de um ruído muito grande de modo que esse sinal se tornasse um 0, pois a diferença dele é muito gritante. E aqui nós só temos duas possibilidades, né? Ou a gente tem esse sinal ou tem 0. Então, novamente ele tem uma modulação e uma demodulação muito simples, porém, comparado a outras técnicas de modulação digital, ele é mais sensível a ruído. Agora iremos falar um pouco sobre modulação FSK, frequência shift key. A gente dá um shift na frequência, a gente muda a frequência de acordo com o sinal de mensagem. Aqui nós, por exemplo, estamos transmitindo 0, 0, 1, 1, 0. E aí, quando a gente está transmitindo 0, a gente tem um sinal aqui de menos densidade de picos. E a gente vê que a frequência é menor. E quando a gente transmite uns, a gente tem uma compressão aqui dos valores. A gente vê que os picos estão mais juntinhos, o que percebe que a gente tem uma frequência maior. E basicamente é simples assim. Quando a gente tem 0, a gente transmite uma portadora em uma frequência, e quando a gente tem 1, a gente transmite outra portadora em uma outra frequência. Comparado ao ASK, ele é menos suscetível a erro. No entanto, ele tem a desvantagem que no ASK a gente tinha uma portadora numa frequência e só variava a amplitude, enquanto neste sinal a gente tem duas frequências, ou seja, a gente ocupa duas faixas de frequência no nosso espectro, o que a gente viu que pode ser um pouco problemático. Aqui eu trouxe algumas vantagens da modulação digital.
é que os sinais são menos sensíveis a ruído, a facilidade para recuperar o sinal é maior, visto que a gente só temos valores conhecidos, que é 1 ou 0, a possibilidade de usar criptografia e códigos para correção de erro, e também a gente tem o processamento digital é mais seguro porque a gente pode criptografar as mensagens e compactá-las. Uma vez tendo visto isso, a gente estudará mais a fundo uma outra técnica de modulação digital, a modulação QAM, onde eu preparei um experimento para vocês. Agora, indo para o nosso experimento, vamos falar mais da modulação QAM, Quadrature Amplitude Modulation. Aqui, nós iremos transmitir uma portadora em fase e outra em quadratura. E cada portadora terá uma amplitude, aqui de os índices P e Q, P de phase em inglês e Q em quadrature em inglês, e cada um terá um valor que combinados formará um símbolo na constelação. Para que fique mais claro, eu implementei um código em Python e coloquei neste notebook, e aqui nós conseguiremos ver esses valores de forma dinâmica. A priori aqui, eu criei 4 constelações de 4, 16, 64 e 56 símbolos. Aqui podemos ver a de 4, onde temos o x em menos 1 e o y em 1, menos 1 em menos 1, 1 em 1, 1 em menos 1. Aqui podemos ver 16, podemos ver que temos sempre um espaçamento de 2 entre os símbolos. Então aqui a gente vai de 1 vai para menos 1 e de menos 1 vai para menos 3. E aqui a gente pode ver, se contarmos aqui, a gente tem 4 fileiras e vezes 4, então 16 símbolos. Aqui o de 64 e o de 256. Cada símbolo receberá um código. Esse código, eu utilizei a codificação de Gray. E ele é um código muito útil, pois cada bit difere do seu próximo, cada símbolo correspondente a um conjunto de bits difere do seu próximo no máximo de 1 bit. Aqui podemos ver que tem 00, 01, podemos ver que variou apenas o primeiro, o segundo bit, quer dizer, e 1 e 1. Normalmente, para quem conhece código binário, aqui deveria vir 1 e 0. No entanto, se viesse 1 e 0, tanto o primeiro quanto o segundo símbolo iria variar, e nesse caso, apenas o primeiro bit variou, que foi de 0 para 1, enquanto o segundo se manteve constante. Isso é útil, pois entre um símbolo e outro, a gente tem a diferença de no máximo 1 bit. Para demonstrar um sinal de mensagem, utilizando a codificação de Gray e analisando no tempo, eu criei uma constelação de 16 símbolos e eu vou mostrar o sinal. Aqui eu usei uma taxa de bits 10 kilobits por segundo e uma frequência de amostragem de 1 MHz. Aqui nós podemos ver nosso sinal no tempo, onde níveis baixos representam 0 e níveis altos representam 1. Agora iremos modular essa mensagem. Para isso utilizamos uma frequência da portadora de 20 kHz e iremos modular. Aqui vou mostrar o sinal como ficou. Fica bem visual aqui, a gente já podemos ver a amplitude do sinal modulado que está em azul variando, porém podemos ver que dá um zoom e ver o exato momento em que a gente tem uma variação abrupta, onde a gente passa de um símbolo para o outro. Aqui podemos ver que o sinal de mensagem é o mesmo do de cima, e aqui nós temos um sinal modulado. Além disso, é interessante a gente analisar o espectro do sinal, que a gente pode ver que ele é muito bem comportado e centrado em 20 kHz.
e aqui plotei o valor em logaritmo, em decibéis. Um experimento que a gente vai fazer aqui é a adição de ruído, pois nós sabemos que quando transmitimos o sinal, o ruído interfere nesse sinal. E iremos analisar a qualidade da nossa modulação a resistir a esse ruído. Aqui, para ficar bem ilustrado, eu criei um ruído de modo que a nossa relação se o ruído por 0 dB. Aqui nós podemos ver que irei voltar aqui. Nós podemos ver que o nosso espectro ficou muito mais poluído e nós temos aqui uma quantidade de não bem comportada do nosso espectro, como vimos anteriormente. Uma vez que emitimos o sinal e o transmitimos, e ele já está sujeito a ruído, nós iremos para a demodulação. A primeira etapa da modulação é multiplicar o sinal por uma componente em fase e outra em quadratura. A segunda etapa é passar ele por um filtro passa-baixas. E a terceira é integrar no intervalo de cada símbolo. Fazendo isso, nós temos aqui a nossa constelação original, que deu origem a uma constelação perfeita, e aqui nós temos os nossos sinais demodulados. Notamos que aqui nós já vemos que eles se deslocam e está muito deslocado, visto que a nossa relação sinal-ruído não é boa. E aí a gente vai para a última fase, que é pegar cada amplitude e fazer o processo reverso, mapear ele num conjunto de bits que representa um símbolo. Fazendo isso, nós podemos perceber que nós não erramos nenhum sinal, mostrando a qualidade desse tipo de modulação. Aqui, criei um sinal de mensagem muito maior para a gente ver a dispersão de vários pontos no nosso diagrama de constelação. Aqui podemos ver que nossa constelação está muito dispersa, vendo que eles ocupam boa parte da sua área. E que se eles ultrapassarem para o outro lado, é claro aqui que a gente não tem uma distinção de qual é qual, mas um sinal que deveria estar aqui virou para cá será decodificado de maneira errônea. E aqui eu calculei a taxa de erro de bit dessa mensagem que vocês viram acima e multipliquei por 100 para a gente ver. Note que a gente tem os erros, mas porém ela é muito baixa. É aproximadamente 0,02% de erro de bit. Então quer dizer que a cada conjunto de bits enviados eu vou ter uma taxa de erro de 0,02%. Um experimento que eu achei interessante em fazer é criar várias constelações 4, 16, 64 e variar a relação sinal-ruído e ver como elas se comportam. Fazendo isso, aqui nós temos a taxa de erro de bit que está no eixo Y e a relação sinal-ruído que está no eixo X. Aqui primeiro vamos analisar o 4 que é AM. Nós podemos ver que nós não temos erro de nenhum bit. Agora nós temos o 16 que é AM, podemos ver que o erro é um pouco maior. E temos o 64, vemos que o erro aumenta. E agora temos o 256, que temos um erro ainda maior. Analisando isso e buscando uma explicação, eu voltei a essa imagem e consegui chegar a uma possível resposta para esse porque ao aumentarmos o número de símbolos, nós perdemos qualidade em distinguir os símbolos. E a resposta para mim pareceu óbvia, pois aqui nós temos apenas 4 símbolos. E se nós inserirmos ruídos de modo que ele caminhe muito para a direita,
provável que ele seja decodificado de maneira errônea. Porém, se ele caminhar muito para a esquerda, ele sempre será o mais próximo possível do 1. E tanto para a esquerda quanto para cima, ele sempre será mais próximo desse símbolo. Enquanto que outros símbolos, por exemplo esse, qualquer lado que ele caminhar, ele pode cair no símbolo vizinho. Então, analisando a situação, nós podemos ver que esse, primeiro, ele tem o maior número de graus de liberdades para ser suscetível ao ruído. Deste modo, mostrando que desse modo podemos ver uma possível explicação da melhor qualidade do sinal de 4 QAM obtido nessa parte do experimento. Só que um sinal de 4 QAM, como vocês devem se lembrar, só representa 2 bits, o que implica eu ter que enviar uma quantidade muito maior de símbolos para que eu consiga transmitir a minha mensagem. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o nosso experimento de hoje. O link do código ficará na descrição do vídeo e agradeço a todos.